A infidelidade pode ter um impacto significativo na saúde mental de todas as partes envolvidas. A nossa convidada de hoje é a psicóloga doutora Maria Raffaty. Ela é muito conhecida na internet pelas suas respostas. O pessoal manda perguntas lá na caixinha. Fala-se muito sobre infidelidade, relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas. E nós vamos tentar interligar tudo. Eu quero ver se a doutora nos explica como que a infidelidade e o ambiente tóxico está ligado à saúde mental. Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. É um programa voltado para a saúde mental. Cada semana vem um convidado diferente. Tudo bem, doutora Maria? Tudo bem, tudo ótimo, Rafa. E realmente a tua apresentação é muito bonita, muito elogiosa, mas não é tanto assim, sabe? A gente grama para poder responder algumas perguntas que às vezes são meio complicadas, sabe? Sério, doutora, eu vejo cada pergunta lá que eu fico de cabelo, o pouco que me resta de cabelo fica em pé. Mas o que eu disse são todas verdades. Seu Instagram ele é bem assim, expressivo. Eu vejo umas perguntas lá, o pessoal dá pra ver que eles vão para tirar dúvidas mesmo relacionadas à saúde mental. Doutora, eu vi algumas perguntas, já vou começar perguntando porque eu vi cada coisa hoje. E eu queria saber como que é, assim, é diário, é toda hora, é uma vez por semana, com que frequência que o pessoal vai te busca na internet? Olha, se eu abrir agora o meu inbox, o meu direct, deve ter pelo menos, no mínimo, umas 300 mensagens não respondidas, todas de casos de pessoas. O que acaba acontecendo? Uma coisa puxa a outra, né? Como eu sempre começo os meus vídeos dizendo, fulano que começa com a letra tal, que aliás nunca é letra da pessoa, sabia? Você muda? É sempre. Então a única Rafael letra que não é é o R. Você põe exatamente. Letra. A única letra que não é aquela que eu falei. Certeza, né? Porque tipo, eu vou falar a você, o seguidor, né, que começa com a letra M, por exemplo, vou dizer, né? Já foge que não ao vou Rafael. identificar e tal. Então assim, o que acaba acontecendo? Essas pessoas me mandam de forma incessante mensagens. Muitas delas são mandadas na madrugada, que eu acho que é um período em que a pessoa está pensando muito na própria vida, às vezes está meio deprimida, às vezes está meio mal. Eu não consigo abrir todas as mensagens. Veja bem, eu tenho uma equipe que me ajuda na divulgação de cursos, site, etc. Mas as mensagens só eu abro e só eu respondo. Porque, claro, a pessoa está se abrindo, a pessoa está dizendo quem é ela. A pessoa está, muitas vezes, usando o próprio perfil. Às vezes usa fake, tá? Mas muitas vezes usa o próprio perfil para falar de si própria. Então, o que acontece? Elas chegam o tempo inteiro, em grande quantidade, e só eu abro. Então, eu não dou conta sempre, né? Eu imagino, mesmo porque é algo que é bem íntimo. Geralmente eu vejo as perguntas lá, uma delas que me chama muita atenção. Letra X relatou que o esposo dela gostava de ver ela tendo relações com um cachorro, com um animal. Veja, eu recebo coisa até pior, tá? Eu escolho um caso por dia porque eu me baseio naquilo que é mais emblemático, né? Naquilo que, por exemplo, vá representar para outras pessoas também um exemplo a ser seguido, um conselho que toque o coração delas e tudo mais. Às vezes, a mensagem é tão inquietante, é tão amedrontadora, eu diria, e tão particular, assim, de casos que não se repetiriam, que aí eu digo, sabe o quê? Eu respondo para a pessoa no direct, mas não transformo em vídeo. Então, tem coisa muito pior. Tem mais além do que esse do lance do cachorro. Muito além, tá? Então, assim, desejos inconfessáveis, né? Pessoas que sentem desejos por seus familiares, desejos sexuais, e aí pedem para mim um conselho para dizer o que eu devo fazer. Eu percebo que é uma pessoa que, por exemplo, está se sentindo uma atração que não é uma atração socialmente aceitável, mas ela está me procurando para poder frear. Então, é uma pessoa que tem uma condição, sim, de parar de sentir aquilo, se procurar terapia. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que tenha um transtorno narcísico ou um transtorno de personalidade antissocial, que seria o psicopata, que jamais me procuraria para me perguntar isso. Então, ela faria isso. Sim. É considerada uma doença? Essa pessoa que te procura porque ela está se sentindo incomodada por ter o desejo pelo familiar. Vamos entender. O que é a doença, afinal de contas, né? Doença é o estado daquilo que não é saudável. Às vezes a doença, ela é etiquetada e rotulada para facilitar aos médicos
que haja uma compreensão melhor do fenômeno e facilitar o tratamento. Quem começou isso, aliás, foi Hipócrates, sabia? Hipócrates é considerado o pai da medicina, justamente que foi a primeira pessoa que juntou doenças em categorias para poder tratá-las de forma semelhante. Voltando, o rótulo da doença mental existe para um tratamento melhor, um tratamento parecido. Mas, às vezes, o que a gente vê são comportamentos excêntricos, eu diria, comportamentos que beiram, sim, a anormalidade, porque não são normais, mas não necessariamente são doenças, entendeu? Existe uma linha tênue aí entre o fetiche e a bizarrice sexual? Olha, bizarrice é uma expressão que não é, digamos, uma expressão técnica, digamos, né? O técnico é fetiche, tá? Então, o fetiche, ele tá no DSM, que é no diagnóstico de doenças mentais, tá colocado, e há vários tipos de fetiches. O que é fetiche? Fetiche é uma coisa que estimula você a sentir desejo sexual e que saia do parâmetro da normalidade. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que tem um perfil que vende roupas e vende sandália, etc e tal. Ela disse para mim, cada vez que ela posta uma foto de uma sandália com o pé dentro, claro, o pé da modelo, né? Mostrando. Vai mostrar a sandália vazia. O que chega de mensagem no direct de pessoas que são podólatras. Então, assim, essas pessoas que têm esse fetiche por pés, por exemplo, pedem. Manda foto pra mim, manda não sei o quê. E é uma moça que tem uma boutique. Que às vezes põe uma bolsa, às vezes põe um casaco, entendeu? Ela só quer vender a sandália dela. Só quer, se tem a sandália lá, porque está à venda na loja dela. E veja, são pessoas que estão nessa ordem de sentirem atração, né, especificamente por isso. Pessoas de todos os gêneros, de todas as orientações sexuais, têm os seus fetiches. Às vezes confessam e às vezes não confessam. O problema do fetiche é quando o fetiche inclui submeter uma pessoa a uma coisa que ela não quer. Você obriga a pessoa a fazer algo que ela não quer. Então, aí que tá? Ou crianças, porque crianças você subentende que é sempre obrigado, né? Que é sempre uma coisa contrária, porque nós não temos condição nenhuma de afirmar que uma criança tenha vontade disso. Quando alguém faz contra você uma coisa que é muito dolorosa, você tem várias manobras que a gente chama escapistas. Uma delas é esquecer, aspas. Então, aquela memória fica encobrida. Outra é você dissociar, ou seja, você vai para um outro lugar mental para não pensar que você está dentro daquele momento. A outra é a hipersexualização. Por quê? Porque aí você começa a pensar que aquilo é, aspas, normal e que todos fazem. No caso de mulheres, o que mais a gente vê é a revitimização. O que quer dizer isso? A vítima de um abuso sexual pode vir a ser vítima de outros tipos de abusos na vida adulta. Eu tenho visto na minha vida profissional mais homens abusados depois se tornarem abusadores. Por quê? Porque muitas vezes, nessa reestruturação da memória, a pessoa reestrutura, por exemplo, que aquilo é o normal, que aquilo seria uma iniciação. Então, eu já vi um caso, por exemplo, específico, de uma pessoa que foi abusada aos 4 anos por adolescentes do seu grupo de amigos e depois passou a fazer a mesma coisa quando ele ficou mais velho. Como se ele tivesse entendido que aquilo fosse uma espécie de uma iniciação. Foi a maneira que ele encontrou para reestruturar aquela memória dolorosa. Pessoas que te procuram que foram traídas. Infidelidade, como que ela causa um impacto na saúde mental da sua paciente? Bom, eu acho que a pessoa que é traída, ela é ferida em muitos sentidos, tá? Em primeiro lugar, ao ser traída, ela sente que não pode mais confiar naquela pessoa que está ao lado dela, tá? Então, isso é uma grande ferida que é causada. Mas a segunda grande ferida, que eu acho que é a mais forte e que vejo muitas pessoas passando e muitas mulheres passando, mas homens também, tá? Mas muitas mulheres, porque mais mulheres me procuram, é o seguinte. É que depois de uma infidelidade, de um casamento, por exemplo, um casamento duradouro, a pessoa pensa, tá, eu vou perdoar, mas eu não consigo perdoar. Mas eu quero perdoar, mas eu não consigo. E aí aquele perdão passa a ser até uma exigência por parte do parceiro, ou por parte da parceira, se é o caso, né, de uma outra pessoa. E o que acaba acontecendo? A pessoa
já é vítima uma vez, né, sabendo da traição. Depois ela é vítima de um pensamento que não para, vira obsessão, porque ela tem que perdoar, mas não consegue, entendeu? Então, esse eu acho um sofrimento tão grande, eu tenho Aí tanta corre atrás pena. do rabo, fica correndo atrás do rabo. Eu tenho muita pena de quem é traído, sabe? Muita pena mesmo. Porque a pessoa que é traída e diz, tá bom, chega, acabou, vou embora, é uma coisa. Agora, a pessoa que diz, tá bom, eu vou tentar te perdoar, e não consegue, ela faz o quê? Tá? Ela faz o quê? Então, assim, gente, os alecrins dourados, que é assim que eu chamo as pessoas que traem, tá? Que aprontam, gente. Os alecrins dourados têm que pensar numa coisa. Não se trata só de você encontrar uma relação extraconjugal para você sentir o teu prazer. Se trata de você destroçar a pessoa que está ao seu lado. Porque quando essa pessoa sabe, e mesmo que ela queira manter a relação com você, ela tem dentro dela um peso gigantesco, um peso que você, traidor, não tem. Entendeu? O traído tem um peso muito maior que você, traidor. Ah, não, mas eu quero ser perdoado. Oi? Quer ser perdoado? Mas e a outra pessoa que tem que perdoar? Como é que ela faz? Quem sofreu, dane-se. Quem leva o tapa nunca esquece. É, exatamente. Esse lance. E existem alecrins dourados que te buscam e falam, eu tô arrependido, minha vida tá um lixo. Mas por sabe eu que fiz? tem. E olha, eu lembro de uma pessoa, um caso específico muito interessante, que ele vai contra todo aquele parâmetro que todo mundo acha que é aquilo que acontece. Ele foi descoberto, a esposa recebeu uma mensagem com muitos prints na frente dele, inclusive, tá? No WhatsApp e tal. Foi descoberta, assim, uma série de coisas que ele fazia, porque daí ela entrou no e-mail dele, daí veio tudo à tona, tá? Tudo. Caiu a casa, literalmente falando, tá? E aí o que aconteceu? Esse cara me procurou. E ele disse assim, eu me dei conta como eu fui um idiota. Olha o que eu fiz, eu não vou fazer mais na minha vida. Só que a minha esposa, ela está demorando para dizer para mim se me perdoa ou não. Eu estou sofrendo com isso. Ela ainda não decidiu se quer ficar comigo ou não. Mas eu juro para você, Maria, eu sou um homem diferente. E realmente, eu acompanhei esse homem durante um bom tempo e ele se tornou uma pessoa diferente. Mas o que aconteceu? Ela não acreditou na melhora dele. Porque ela tinha tantas provas que ela disse, olha, eu não acredito que uma pessoa que fez tudo isso que você fez tenha melhorado. E terminou o casamento. Jogo virou. Só que o cara se tornou uma pessoa melhor, literalmente falando. Então, contra todas as alternativas e todas aqueles pensamentos que a gente tem de dizer, não, o cara só se arrepende depois que é descoberto. Não, no caso dele, realmente, ele foi descoberto e se arrependeu. De verdade. Né? Não é tudo. Não sei se eu não tenho bola de cristal para saber o que as pessoas pensam. Mas quando eu trato uma pessoa e essa pessoa me procura para tratamento, só ela, e eu não tenho que falar com cônjuge nem nada, eu suponho que essa pessoa está dizendo a verdade para mim, né? Porque a pessoa vai procurar tratamento para quê? Doutora, com o aumento da internet, eu não sei se existe um dado específico, mas aumentaram os casos de traição por causa da internet, a facilidade. Olha, eu não tenho estatística nenhuma a esse respeito, mas eu tenho uma suspeita bem grande. Antes era mais difícil trair, né? Então, imagina, eu sou da época do telefone fixo. Imagina, que tinha extensão em casa. Que daí a pessoa ouvia a extensão, entendeu? Então, assim, puxa vida, para você cultivar uma amante naquela época, realmente a pessoa tem que ser, assim, guerreira, né? Tem que fazer muita coisa, entendeu? Fazer malabarismo. Agora, hoje, todo mundo tem celular, tem 2 chips, não sei o quê, tem rede social. Então, evidentemente, que a facilidade para qualquer coisa, seja para você ter o bom conhecimento pela internet, como agora a gente está tendo aqui, sim, batendo um papo como esse, né? Seja para o mal, seja igual, né? Só lembrando, o Eu Também Podcast, o nome já diz, é um Eu Também Acolhedor. Então você que está passando por isso, você conhece alguém, calma, eu também passei, eu também estou passando, eu também conheço alguém que passe. Por isso que existe profissionais da área da saúde para ajudar, para conduzir da melhor maneira possível. Falando em internet, doutora, curtida já é considerada uma traição? Sim. Curtida é falta de respeito. Então vamos lá. Vamos falar sobre uma coisa chamada microtraição.
tem esse nome, tá? Técnico, tá? Microtraição. Microtraição é aquela traição da internetzinha. Sabe quando manda uma mensagenzinha lá com uma carinha, manda o foguinho no story, esse tipo de coisa, sabe, né? Todo mundo Totalmente conhece, né? Tá, já ouviu falar em foguinho no story? É esse mesmo, tá? Veja bem, o que é microtraição? É você não ter a conduta respeitosa que a tua relação exige. Ah, mas como que a relação exige? Ora, vamos lá. Se uma relação é monogâmica, você supõe e pressupõe que ela seja uma relação que respeite a outra pessoa. Quando eu escolho estar com alguém, eu escolho não estar com todas as outras pessoas do mundo. Tá. E não estar com todas as outras pessoas do mundo significa também ter uma conduta respeitosa. Digo isso sempre. A internet é a nova rua. Antes, você andava de mão dada na rua com a pessoa, você não quer que a outra pessoa fique olhando para trás. Olha, passou uma gostosa. E por que agora? Não faz muito sentido. Porque tem um perfil de uma biquinosa, que eu chamo as mulheres assim de biquinosa. Tem um perfil de uma biquinosa. Por que? Por que vai curtir? E aí eu ouço o seguinte, pessoas que me mandam mensagem dizem assim, ele me fala que ele não consegue deixar de curtir. Tá no automático. Pelo amor, né, gente? Pelo Só amor. é desculpinha. Pelo amor. Desculpa esfarrapada. Uma vez, uma pessoa me procurou e me disse o seguinte, que quando ela ia para o trabalho, era um homem, tá? Quando ele ia para o trabalho, ele tinha a oportunidade de, no intervalo, assim, intervalo de almoço, as coisas, de olhar o Instagram. E ele adorava, ele disse que até salivava. Não. Gostava de curtir perfis de mulheres gostosas. E a mulher dele sempre pegava. E aí ele estava naquela luta. Eu não consigo parar. É uma antecipação de um prazer que ele possuía tão grande que ele não conseguia parar de fazer. E ele chegou a fazer isso no perfil profissional, inclusive. Ele tem que pôr na balança, acredito eu. Se só a esposa começar a curtir os caras de... Não os biquinosos, o de sunga. O cara de sunga, ele vai gostar? Isso é empatia, né, gente? Quando nós nos comportamos de forma desrespeitosa com quem está conosco, nós estamos fazendo algo que nós não gostaríamos que essa pessoa fizesse conosco. Então, basicamente é isso, sabe? É respeito. Então, voltando, curtir é traição, sim, porque falta com o respeito com a pessoa que está ao seu lado. Então, tá dada a resposta direta e Aqui, reta. ó. Curtiu é... Honre suas escolhas. Essa frase, ela é muito emblemática. Honre a escolha que você fez. Você escolheu estar no relacionamento monogâmico? Honre essa escolha. Ah, mas eu não tenho certeza. Então vai embora. Honre a escolha de ir embora. Parte para outra. Se curtir a traição, uma curtida já é considerada uma traição. A outra pergunta, então, é acessar pornografia. Veja, acessar a pornografia, ela é, hoje, para mim, uma das maiores problemáticas que as pessoas têm. Inclusive, estou falando de adolescentes que estão nessa, tá? A pornografia, ela tem um poder viciante muito maior do que a gente pensava até algum tempo atrás, tá? Os estudos todos em neuropsicologia estão levando para estudos nos quais nós temos uma carga de dopamina imensa, que é um neurotransmissor que antecipa o prazer, tá? Uma carga de dopamina imensa encerrada no processo de você se masturbar com a pornografia. Certo. Qual é o resultado que você tem disso? Você tem cada vez mais vontade de acessar mais pornografia. Cada vez mais vontade de ter prazer sexual através da pornografia. O que vai tornando cada vez mais desinteressantes todas as outras práticas sexuais presenciais. E pior, pode levar você para uma escalada em que você vai procurando coisas cada vez piores, inclusive mais hard, inclusive mais fortes do ponto de vista da pornografia. São as bizarrices que eu tentei Exatamente. comunicar. É muito mais grave o acesso irrestrito à pornografia do que parece, tá? Muito mais grave. Então eu digo uma coisa para vocês. Vejam a pornografia como uma porta de entrada de algo sobre o qual você não vai ter mais controle depois. É uma droga. Igual. Como se fosse uma O droga. mecanismo envolvido, veja, eu queria até explicar,
Quer que eu explique o mecanismo? Por favor. Vamos lá. A gente tem o sistema de recompensa no nosso cérebro que ele é ativado por coisas prazerosas. Pode ser uma comida, pode ser o bem-estar de você, por exemplo, ter uma tarde feliz com a família, pode ser o uso de qualquer droga, incluindo álcool, nicotina, cocaína, crack, tudo a mesma coisa. Cutuca ali uma coisa chamada núcleo accumbens. E aquilo lá faz com que você produza alguns neurotransmissores que te dão muito prazer. A dopamina está envolvida em todos esses processos antecipatórios, porque o vício, o que é? O vício eu quero usar mais, porque quando eu usei eu gostei muito. Então eu preciso de mais. Isso é vício, tá? Sim. Então eu vou querendo. A pornografia, aumenta a dose. Exatamente. A pornografia é exatamente a mesma coisa. Então você veja que interessante. Você está colocando a si próprio ou a si própria. Tem mulheres também viciadas em pornografia, tá? Sim. Muitas mulheres, tá? Então você coloca a si próprio ou a si própria à mercê de algo que vai controlar você. Então tudo aquilo que te controla, você deve evitar. Então, cada vez mais a pessoa entra, ela quer mais, e acaba acarretando na vida normal dela, porque ela vê tanto no celular, ou no computador, o que seja, e no tete-a-tete ali no ao vivo já não faz mais sentido. Não faz sentido, e aí homens têm muita questão de problemas de ereção e de ejaculação precoce. Muitos homens que estão acessando muita pornografia. Então, é realmente uma coisa... E olha, eu não estou falando isso de forma... careta ou conservadora, não. Estou dizendo porque é verdade. Enquanto profissional da saúde mental, eu digo, a pornografia hoje é algo que se torna uma nova pandemia. É um problema gravíssimo. Uau, doutor. E cada vez mais está aumentando, porque é site novo, smartphone na palma da mão, cada vez mais de criança e o mais acesso nova, mais fácil. O acesso cada vez mais precoce, sim. Sim, então a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, com certeza, estão se colocando no lugar. Não vão falar nos comentários, porque, claro, é um assunto muito íntimo, mas vão mandar pra gente mensagem no direct, você vai ver. Porque é algo bem reservado e não acredito eu que ninguém as pessoas quer não se expor comentam. As pessoas não esse comentam, nível. mas tem muitas. Muito, tá? Eles se buscam, por exemplo, no inbox e falam, doutora, eu tô viciado em pornografia. Sim, Tem... homens e mulheres, tá? Ambos, tá? Sim, e perguntando o que eu posso fazer. Ou o parceiro pergunta. Eu já me lembro de um rapaz que tinha a namorada que acessava muita pornografia, inclusive no trabalho. E ela contava para ele que ela não estava conseguindo parar, porque ela tinha que ir ao toalete sempre para acessar. Então, o que eu posso fazer por ela, doutora? Tem alguma maneira da gente ajudar? Então, acontece mesmo. Será que é uma fuga para essa paciente? Por exemplo, ela buscava no trabalho, talvez o ambiente que ela estava não proporcionava? Quando eu digo no trabalho, não. Quando eu digo no trabalho é porque a pessoa não consegue deixar de fazer alguma coisa. É a mesma coisa que você cheirar cocaína no trabalho ou você beber no trabalho, entendeu o que eu quero dizer? O trabalho é um a mais, não é só em casa. É o trabalho... lugar. Então, assim, você não respeita mais lugar nenhum porque você precisa ter acesso. Eu me lembro de uma pessoa que tinha todas as televisões da casa ligadas em pornografia permanentemente. Uma pessoa que morava sozinha. Uau. Todas as televisões, todas as telas. Tá ligado a baixa autoestima, a pessoa que vai buscar a pornografia lá, a facilidade? Não necessariamente, tem várias causas, né? Digamos, uma delas pode ser, tive acesso porque meus colegas adolescentes tinham e a gente gostava, ou etc. Então, não necessariamente isso. Mas causa depois, sim, uma baixa autoestima. Por quê? Qualquer vício é algo que você não pode controlar, certo? E qualquer coisa que você não controla, faz em você uma sensação de impotência. Você fala, puxa, eu queria parar, mas não consigo. Eu queria parar, mas não consigo. E aí é que acaba acontecendo, a autoestima fica rebaixada. Então, causa sim autoestima rebaixada. Porque você se acha uma pessoa incapaz. E acaba se comparando também com quem está no vídeo. Assim, a performance, um exemplo, a performance da pessoa... Isso está na base, aí tá falando de outra coisa, de algumas exigências sexuais que são feitas. Eu tenho visto muitas mulheres se queixarem de exigência de sexo anal, porque o marido vê isso muito em filmes pornô e quer sempre fazer sexo anal. E a pessoa fala, puxa, mas eu não tenho vontade, eu não gosto, eu não quero. Mas meu marido sempre insiste nisso. Isso, várias pessoas se queixaram para mim. Então, o que eu tento fazer no meu perfil é fortalecer pessoas a dizerem não quando não querem. Basicamente é isso, tá? Eu tô na internet para ensinar as pessoas a dizerem não
para aquilo que não é bom para elas. Doutora, eu vejo pelos vídeos, né? A maioria o pessoal fala de... Eu sei que a doutora tem de psicologia clínica como geral, só que a maioria que te busca é para lance de infidelidade, de relacionamento. Foi por esse caminho, propositalmente ou não? Não, é uma coisa que eu acho que é o maior problema das pessoas, né? Relacionamento afetivo. Eu sempre digo isso. Aquilo que é uma escolha sua, que é o teu relacionamento afetivo, não pode ser a tua maior causa de dor. Aquilo que você escolhe não pode ser o teu maior sofrimento, né? Então, é uma pena que eu veja pessoas sofrerem tanto por terem relações afetivas inadequadas. E aí nós temos toda uma série de coisas culturais que estão envolvidas. Por exemplo, a construção do amor, né? Eu pergunto, o amor é cultural? Bom, o que é o amor, afinal de contas? É uma construção. Se a gente for ver a origem do amor, tá? Do amor romântico, ele começou com os romances. Sim, em 1700, com aqueles livros sobre histórias de amor, começou-se a pensar que um casamento poderia não ter só interesses financeiros como era até então, tá? Poderia ter interesses que fossem afetivos. Hoje, o que nós temos? Nós temos um mundo inundado de músicas românticas, de filmes que falam sobre amor, filme de guerra, filme de espionagem, filme do que você quiser. Tem o par romântico. Tem, sempre. O que você imaginar, tem o amor sendo cantado em verso e prosa. O que acontece? Você tem toda uma cultura que fala que você não pode viver sozinho, que você não pode viver sozinha, que tem que procurar a metade da sua maçã, da sua laranja, a tampa da sua panelinha, né? Aliás, tem uma origem grega essa coisa da metade, tá? Diziam que os homens foram, homens e mulheres eram um ser só, eles eram ligados pelo umbigo. E um dia aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que era, e Zeus foi lá e jogou um raio e repartiu. E o umbigo seria o lugar onde homem e mulher ficaram separados, vagando pelo universo, procurando a sua metade. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda, mas que estraga filme, né? A vida de todo mundo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Pessoas que pensam que não são felizes sozinhas, muitas vezes ficam presas em relacionamentos péssimos, porque pensam que não são capazes de estar felizes sozinhas. E este é o grande problema que faz com que as pessoas me procurem. Esses são os relacionamentos tóxicos que tanto falam? Claro, o que é tóxico? Tóxico é aquilo que envenena, né? Um ambiente tóxico é aquele que, de certa maneira, envenena as pessoas que estão respirando naquele ambiente. Então, relações tóxicas são, sim, dessa natureza. Sim, falando relacionamento, falando família, não necessariamente o relacionamento tóxico é o casal. Existe também, acredito eu, que relacionamento tóxico na família. Opa, porque não necessariamente o sangue, né, quer dizer, e é uma garantia de que você seja amado, de que você seja compreendido. A figura da mãe narcisista, que tem sido muito comentada ultimamente, é a figura do pai narcisista, mas muito mais da mãe narcisista tem sido comentada, ela vai frontalmente contra a imagem da mãe como protetora, da mãe como tendo aquele amor incondicional. O que é uma mãe narcisista? É uma mãe que compete com os filhos, é uma mãe que escolhe um deles para ser uma vítima, mas uma vítima mesmo, chamada bode expiatório, que escolhe o outro para ser o filho de ouro, para ser comparado permanentemente. E é uma pessoa que esconde dentro dela um egoísmo imenso e uma pouca capacidade de ser empática. Essa é uma mãe narcisista. E o que faz uma mãe narcisista? Tem filhos. O que essa mulher quer da... Você falou mãe, então é uma mulher. O que essa mulher quer da vida? Quer o filho pra ela? Quer morrer abraçada? Qual que é? Não. Ela quer ela. Ela vê um filho como um suprimento, tá? Se para ela, por exemplo, é agradável fazer uma pessoa se sentir inferior, ela vai fazer isso com o filho a vida inteira. Mesmo que seja uma mulher que já seja, sei lá, tenha seus 40 anos, tenha a sua própria profissão, ela sempre vai dizer... mas tá sozinha, Nossa, mas olha, a tua prima tá muito melhor do que você na profissão. Sempre vai inferiorizar. E vai diminuindo a pessoa num nível Esse é o prazer do narcisista. Esse é o prazer do narcisista.
Você falou mãe narcisista, mas existe pai narcisista também. Também, opa, tem filho narcisista, tem narcisista para tudo quanto é lado, né? O transtorno da personalidade narcísica é um dos transtornos de personalidade previstos, nos quais nós vemos pessoas que têm um nível muito baixo de empatia. Ou seja, são pessoas que, para satisfazerem uma vontade que possuam, seja ela qual for, não se importam em fazer o outro sofrer. Basicamente é isso. Tem casal narcisista? Pai e a mãe narcisista? Opa, claro. E são as famílias mais tóxicas que a gente conhece e que conseguem fazer um estrago maior nas crianças. Por quê? Porque uma criança, quando é pequena e quando é vítima de qualquer tipo de violência, ela compreende que ela é a causadora daquela violência, que ela é merecedora daquilo. Ela se sente culpada. Que ela fez aquilo acontecer para ela, sim. E aí o que acontece? Aquilo fica rodando no inconsciente da pessoa como se fosse um vírus dentro de um software. Fica rodando a vida inteira. Aquela sensação de inferioridade, aquela sensação de ser eternamente culpada. É terrível para uma criança ser criada num lar narcisista. E tem cura? Narcisismo não tem cura. O narcisismo é uma condição de alteração cerebral. A gente sabe que os transtornos de personalidade, tanto o antissocial, que seria o comumente conhecido como psicopata, como o narcisista, tem uma alteração cerebral que os impede de se sentirem como os outros se sentem, ou seja, de terem empatia. A gente conhece isso é largamente estudado e sabemos que não há cura. Então, a cura para quem convive com o narcisista é o afastamento. Perfeito. E quando é o contrário, doutora? Porque, por exemplo, você falou para o afastamento. Pai e mãe narcisistas se tornam adultos, se afastam. E quando é o filho narcisista? Veja, os pais, às vezes, identificam nos filhos algumas condutas antissociais. E muitos pais ficam muito preocupados com essas questões. Você tem toda a razão, tá? Porque identificar uma conduta deste padrão num filho ou numa filha é uma coisa muito grave. O que existe inicialmente é uma tentativa e aí sim, pode ser bem sucedida, de você impedir esse desenvolvimento. Por quê? Porque nós sabemos também que o narcisismo pode não ser uma alteração congênita no cérebro. Pode ser uma alteração que se deu ao longo do tempo, ao longo da história de vida dessa criança. Então, nós temos, sim, condições, né? Temos condições e temos o direito de lutar pelos nossos filhos, né? Com todos os tratamentos possíveis para evitar que eles se tornem essas pessoas tão tóxicas para o mundo ao redor. Não é garantida, claro, não é garantido o sucesso nisso, né? Mas é um direito de todos lutarmos pelos nossos filhos, né? Com certeza. Eu não sei se a doutora acompanhou essa semana, teve aquele caso da neta que ia ter fogo no apartamento, que o avô não quer deixar. Eu vou até ler aqui, eu separei. Avô que teve apartamento incendiado por neta, diz que perdoa e fala, ela é meu xodó, ele não quer abrir mão. Será que esse é um caso? Veja, é um caso clássico de uma pessoa que certamente tem condutas bastante antissociais, bastante já identificadas pela família. Eu também li a notícia e o avô dizia que esse comportamento dessa menina inadequado, ele vem já de muito tempo atrás. Mas é o tempo também de acolhê-la. É o tempo ainda de colocar esperanças de que ela possa se tornar uma pessoa melhor através do amor. E esse é um direito que os pais, que os avós, que os cuidadores têm, né? Nós não podemos entregar uma criança a um rótulo e dizer, olha, não tem cura. Um adulto, sim, é diferente. Mas enquanto é criança, nós temos plasticidade neuronal, nós temos condições de curar muitos traumas, nós temos condições terapêuticas de fazer intervenções bem-sucedidas nessas crianças. E sim, não é momento de desistir. Porque às vezes você tem abuso físico, psicológico, abuso material também, né? Tudo junto e misturado. Então, realmente, tem gente que é capaz de fazer um combo narcisista, ó, bem bom. O abuso material que diz é o quê? Geralmente é finanças? Finanças, né? Por exemplo, casais, né? Por exemplo, em que há uma das pessoas narcisistas, a gente vê abuso patrimonial com bastante frequência, tá? Inclusive, o abuso patrimonial, muitos advogados já estão de olho
para depois, na separação, poder recuperar muitas coisas que foram tiradas e tolhidas desse cônjuge no abuso patrimonial. Tem filho que faz abuso patrimonial de pai também, nossa, tem de tudo. Vai pegando dinheirinho, vai pegando dinheiro emprestado, quando vem pegar uma casa. Não é bem assim, tem às vezes até forja, né? Forja documentação, os tais empréstimos consignados, que a gente vê tanto por aí, infelizmente, vovó, assina aqui, podem representar abuso patrimonial, infelizmente. Nossa, existem diversos tipos de abuso, sexual, tudo, patrimonial, matrimonial. Basta inventar uma coisa bacana que o narcisista vai lá e estraga. Tem um monte. Então, doutora, uma das curiosidades, a saúde mental que me encanta, o psique, a mente do ser humano. Por que será? Pura e simplesmente pelo poder? Tem algo a mais além disso? Olha, querer o do outro? Poder é uma palavra muito importante. Você falou assim uma coisa muito, muito, muito certa, sabe? Acertou na mosca. Muitas vezes é uma relação de poder que o narcisista possui com a pessoa que é o seu suprimento. Então, ela quer mostrar que ela tem algo sobre ela. No abuso sexual infantil intrafamiliar, que é perpetrado dentro da própria casa, a relação de poder é claríssima. É o poder de nós estarmos, por exemplo, na mesa da cozinha, jantando, e eu olhar para você e você lembrar daquilo que eu fiz para você. Olha que coisa. Meu Deus do céu. É doente, mas é isso. Eu acredito que a bizarrice entra nisso. É uma coisa muito estranha. Sim. Você tá ali. E eu não sei se é verdade também, a doutora com mais experiência deve saber. O pai, que é um narcisista que abusa sexualmente da filha, ele não quer que ela nunca se relacione. Isso pode acontecer. Eu conheço um caso em que o pai, quando as filhas tinham dor de dente, e ele abusava de todas, ele ia pro dentista da cidade do interior onde moravam e mandava arrancar os dentes. Como porque assim? Ele queria que nenhum homem achasse as filhas bonitas. Então dava uma dorzinha de dente. Eu me lembro de uma pessoa comentando, mas eu pedia, né, pai, às vezes até o dentista fala, não, mas tem tratamento. Não, arranca. Quer dizer, ele que deixava a filha feia pra ninguém... Infelizmente. Que loucura, né? Se o casal é narcisista, como que a criança vai fazer para se desvincular? Infelizmente, não. Até a vida adulta. Porque ela é refém desses pais, né? Ela é refém desses pais. Então, o que a gente vê são adultos extremamente enfraquecidos, pessoas que tiveram o seu apego muito mal construído. O apego é como você constrói os teus afetos. O apego é a tua primeira relação afetiva com o mundo. É muito importante. E se você constrói um apego inseguro, você se torna uma pessoa insegura. Então, é só muita terapia que pode ajudar e muito afastamento. Cujo afastamento é muito difícil, porque às vezes você está com a tua mãe narcisista, já uma senhora, uma anciã. Não. Afastamento viúva. É no sentido da palavra mesmo. Sim, afastamento físico Sai, e muda mental. De casa. E mental também, né? Então, assim, mas às vezes tua mãe é uma senhora idosa, que precisa de ajuda, e você sente culpa por não ajudá-la, mas ela continua com as suas manobras narcisistas para cima de você. Infelizmente, tem muito caso assim que aparece, viu? Então, sua dica, sua ajuda, né? Seu conselho é busque a terapia, busque o profissional de saúde mental. Sim, olha, não é assim fazer propaganda do profissional de saúde mental. Mas o profissional de saúde mental habilitado, ou seja, psicólogo, psiquiatra, é um profissional que estudou bastante e que já viu casos muito parecidos com o teu, que você acha que são únicos. Então, isso é bacana, sabe? Quando você acha que você é único, você se sente muito só. Você fica perdido, você fica perdida. Quando você procura uma pessoa que já tratou e já estudou casos parecidos com os teus, essa pessoa tem uma linha de conduta profissional que vai te ajudar um monte. Doutora, como que está a sua rede social? Porque tem muitas dúvidas que vão surgindo. Eu tenho certeza que pessoas vão assistir, vão se identificar e vão querer ir atrás para te achar no Instagram. No Instagram, olha, Maria Raffart. Né? Então é fácil achar meu nome, então eu tô lá. Eu tenho um site que chama-se Fale com Maria, eu acho mais fácil.
Porque as pessoas que não entendem meu sobrenome, Tá. entendem Fale com Maria, né? Fica mais fácil. Sim. Aí achar lá pro Fale com Maria, se você digitar isso no Google, você me acha em todo lugar, porque aí eu tenho várias redes sociais, né? Não danço no TikTok, mas tô lá. Não dança. Não danço, mas tem bastante seguidor. Tem bastante, eu vi. TikTok, Instagram, Facebook, tá tudo bombando, né? Tá tudo. Lembra o nome do programa. Eu também. Então você não sinta-se sozinho, eu também passei. Tenho certeza que alguém que tá ouvindo fala, pô, eu também. Então eu também passei, eu também preciso de ajuda, eu também busco a ajuda do profissional. E a doutora aqui deu uma aula, ela não foi um bate-papo, foi uma aula. Doutora, brigadíssima aí pela Obrigada, ideia, Rafa, pelo pelo convite. Muito obrigada mesmo, tá? Poxa, sensacional. Entre em contato. Fala de novo o site. falecomaria.com.br. falecomaria.com.br. Bate um papo lá com a doutora. Lembrando que estamos também no Instagram como @eutbm.podcast. Siga-nos, lá nós vamos falar a agenda da semana, vamos ver convidados passados. Terça-feira, às 21 horas, estamos no ar. Toda semana, um convidado diferente. Saúde mental faz sentido para você? Curta esse vídeo, compartilhe com alguém e lembre-se, eu também busco, eu também preciso. Até terça. Tchau!